A primeira questão aqui, revisando o conteúdo de função modular, é para construir o gráfico da função f de x igual a menos módulo de 2x menos 6 e determinar o seu domínio e imagem. Então, essa foi uma questão das atividades avaliativas anterior dela e pede para determinar o gráfico. Ela ama colocar a questão de construção de gráfico. Então, é comum. A primeira coisa a sabermos definir um gráfico de uma função modular é você fazer ou por etapas ou fazer direto, que não é aconselhável, porque isso pode confundir a sua mente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 6. Nós sabemos que esse gráfico trata de uma função afim. E como é uma função afim, eu só preciso determinar dois pontos. E com esses dois pontos ou duas coordenadas eu posso formar uma reta. Então, eu vou assumir que f de 0, que vai ser 2 vezes 0 menos 6, que vai ser igual a menos 6. E eu vou assumir f de 3. Porque f de 3 é a mesma coisa que 2 vezes 3 menos 6, que é igual a 0. Consequentemente, eu vou assumir e já vou construir o gráfico automaticamente. Então, deixa eu pegar aqui a ferramenta. Eu vou tentar seguir aqui, ó. E agora, eu vou esboçar isso no gráfico aqui. Eu tenho aqui 2. Deixa eu sair daqui. Eu vou assumir aqui como 2, 4 e 6. Aqui é o eixo das ordenadas, então eixo Y. E aqui o eixo das abscissas, eixo X. E agora, vou definir aqui, ó, 2, 4, 6. Particularmente, eu vou definir aqui, ó, quando f de 0, nós sabemos que x é igual a 0. Então, x está aqui. Porém, o resultado aqui é menos 6, ou seja, vai estar aqui embaixo. Menos 6, menos 4 e menos 2. Consequentemente, eu vou determinar essa coordenada aqui que diz que a coordenada nós temos 0 e menos 6. E eu vou definir o ponto no plano cartesiano. Aqui é 0, né? E aqui é menos 6, ou seja, o ponto provavelmente está aqui. Provavelmente não está, né? Pronto, definimos essa coordenada aqui. Agora vamos definir essa coordenada aqui, ó. f de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 6, que é 0. Ou seja, significa aqui que quando x é 3, f de x, que assume o valor de y, é 0. Consequentemente, o 3 ele vai estar entre 2 e 4 aqui, ó, no meio. E a partir disso, nós podemos, ó, quando aqui é 3, aqui é 0. Então, de fato, nós precisamos colocar aqui, ó. Consequentemente, o que nós temos a partir disso? Nós sabemos que com dois pontos, nós formamos uma reta. E o gráfico de uma função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, o afim, é uma reta. Então, eu vou tentar traçar uma reta aqui utilizando essa ferramenta. Deixa eu colocar essa linha aqui. Como vocês podem ver, eu sempre tenho dificuldade em traçar essa reta utilizando essa ferramenta. Deixa eu tentar aqui novamente. Pronto. Ó, como vocês podem perceber, essa expressão aqui gerou esse gráfico aqui. Agora, é claro que isso daqui não é igual a esse gráfico aqui em geral. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Eu vou determinar agora o gráfico dessa expressão aqui, ó, a partir deste. Vamos determinar o gráfico de f de x igual a módulo de 2x
menos 6. Qual é a diferença desse gráfico aqui para este? É que este gráfico aqui, ó, nós estamos definindo por módulo, ou seja, para todo valor aqui nós vamos assumir valores negativos também, porém aqui só vai ter valores positivos, ou seja, se nós interpretarmos graficamente, vai acontecer uma reflexão daqui, ó. Nós sabemos que aqui é menos 6, né? Quando o x é 0, mas aqui, deixa eu ver a mensagem, ok. Mas aqui nós temos o que, ó? Se nós determinarmos f de 0, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 0 menos 6, que é igual a módulo de menos 6, que é igual a 6. Ou seja, quando nessa expressão, quando aqui é 0, nós temos que f de 0 é 6. Consequentemente, vai estar aqui. E a partir disso, vai acontecer para todos esses termos, eles vão fazer uma reflexão. Ou seja, se aqui era negativo, vai ficar positivo aqui. E nós vamos, consequentemente, determinar... Deixa eu mudar até de cor. Esse outro gráfico. Que eu não consigo fazer ele passando por X, que dificuldade. Pronto. E se nós colocarmos em forma aqui, ó, esse gráfico aqui também ele vai passar por onde está esse verde. Vai ser igual. Então nós determinamos o gráfico dessa expressão aqui, ó, 2x menos 6. E eu vou apagar esse gráfico anterior, que eu não vou utilizar ele mais. Mas como vocês, ao esboçar o gráfico, vocês não vão poder apagar, mas vocês podem colocar ele de um lápis. E no final, quando vocês obtiverem a resposta final, vocês colocam ele de caneta, o gráfico decisivo. Aqui nós obtemos o gráfico dessa expressão. Agora, por fim, nós vamos obter o gráfico aqui dessa expressão geral, que é o que nós queremos descobrir. F de x igual a menos 2x menos 6. Nós sabemos aqui, ó, que qualquer valor aqui do módulo, ele é positivo, correto? Porém, aqui nós temos um negativo antes do módulo. Significa que qualquer valor aqui positivo vai se tornar negativo. Ou seja, se basearmos nesse gráfico aqui, vai ter uma reflexão do gráfico em si. Ou seja, esse gráfico aqui, ele vai se virar para baixo. Então, ele vai fazer uma reflexão entre ele. E nós vamos obter isso aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele fez uma reflexão com esse aqui. E a partir disso, nós obtemos o gráfico dessa expressão em geral, né? Alguma dúvida a respeito da obtenção desse gráfico? Ou é fácil? O domínio de qualquer função modular é sempre todos os reais? O domínio, Sim, então, vai depender do tipo de função modular. função modular. Porque se ela tiver uma condição aqui, por exemplo, se for uma fração, por exemplo, se nós tivéssemos aqui, ó, O x na fração, né? 2x menos 6 e aqui x menos 1, o x não poderia ser 1. Então, faz parte do domínio, né? Então, qualquer função que não é quociente e é modular, o domínio dela é o todos os reais. Exato, provavelmente sim. Mas nesse caso é. A maioria de todos são domínios os reais. E é isso que nós queremos determinar, né? O domínio dessa função. O domínio dessa função, como você já próprio disse, vai ser todos os reais. Por quê? Porque o domínio geralmente são todos os valores que x pode assumir. Ou seja,
Existe alguma condição do que x não pode assumir? Nesse caso não, né? X pode assumir qualquer valor real que vai obter um resultado. Então, o domínio dessa função aqui são os reais. Agora, a imagem tem um entretanto, né? Como vocês podem perceber ao construir o gráfico, nós percebemos que o gráfico, ó, ele só está aqui para baixo. Ele não tem nenhum valor y assumindo. E a imagem são todos os valores que y pode assumir. Mas podemos perceber aqui, ó, que a partir de y 0 ou menor, né, aqui da origem, quando y é 0, nós temos que, ó, menos 1 é válido, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6 e assim sucessivamente. Logo, nós podemos dizer que a imagem da função é igual a y tem que ser menor ou igual a 0. Aí eu posso fazer o que pede, né? Eu vou colocar aquela definição formal. X, y, né? Y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 0. Pronto. E nós obtemos essa imagem. Ó, tranquilo, né, pessoal? Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês e espero que dê certo. Vocês estão vendo essa ferramenta que eu estou utilizando aqui para escrever? Ela se chama OneNote. E vocês podem, quem tiver um computador, vocês podem, eu provavelmente se tiver o Office, vocês têm ela. E ela é muito legal aqui, ó. Deixa eu verificar se vai dar certo. Aqui tem a próxima questão, mas eu vou colocar aqui, ó. Eu vou tentar digitar uma coisa aqui. Eu vou tentar digitar a função. Só um momento. Pronto. Eu digitei aqui a função. E agora eu vou utilizar um comando aqui dessa expressão. Eu vou sair daqui, ó. E vou inserir. Eu vou colocar esse comando aqui chamado equação. Aí ele vai obter a equação dessa expressão. Aí eu vou selecionar uma ação. Aí eu vou colocar aqui gráfico. Gráfico em 2D. Porém, ele nem sempre funciona. Mas nesse caso, ele não funcionou, né? Porém, geralmente ele vai construir o gráfico da expressão aqui. Ele não funcionou nesse exemplo, que é uma pena. Mas geralmente ele constrói o gráfico para você. E geralmente dá essas bugadas. Porém, é uma estratégia que vocês podem utilizar para a obtenção do gráfico utilizando essa ferramenta. Aí, pode dizer. Tem a calculadora do Google também, né? Eu esqueci o nome. Calculadora do Google. É, tipo. Como é que é o nome? Calculadora. Ah, GeoGebra, não é do Google não, acho. Tem o GeoGebra, né? É. E tem o GeoGebra, que é uma ferramenta de gráficos que você pode tentar fazer o esboço do gráfico para tentar ver se confere com o seu. E tem o Photomatch, que eu já mostrei para vocês, que ele constrói o gráfico de uma função também. Então, são 3 alternativas que pode utilizar. Essa daqui é outra ferramenta. Eu não sei o que... Ele sempre me tapeia nessa circunstância. Porém, Ô Daniel, como é o nome dessa ferramenta aí? o OneNote. Esse aqui, ó. OneNote. Ele é um caderno. Ah, Ele é um certo. caderno. Eu estou utilizando ele muito. Aí eu consegui perceber que ele esboça gráfico. Ele também calcula uma equação. Vocês podem inserir o comando da equação que ele vai calcular e vai determinar as raízes. É muito legal essa ferramenta. Eu aconselho para vocês acessarem futuramente ela. Ou até vocês futuramente podem fazer uma pesquisa sobre ela. Preferiam. Agora vamos para o estudo de inequação exponencial. Vocês já resolveram uma questão similar a essa aqui?
Ô, Daniel, tu poderia explicar mais uma vez nova questão do domínio da imagem, que eu me confundi um pouco aqui, por favor? Certo. Ó, em uma função, nós temos geralmente aqui uma função é expressada por f, que vai mostrar um b, que é um domínio, implicando em um contradomínio, que eu vou colocar aqui, contradomínio. O domínio são todos os valores que x podem assumir. E o contradomínio são todos os valores que y pode assumir. Não, o contradomínio é um intervalo em si, escolhido, que ele pode ser determinante ou não. Mas nesse caso vamos só olhar o domínio. O domínio são todos os valores que x pode assumir. Neste caso nós temos a expressão 2x menos 6. Existe algum valor real que x não pode assumir? Não. Por quê? Qualquer valor real que você der e substituir aqui por x, você vai obter um resultado de f de x. E consequentemente, existem uns contra-exemplos. Por exemplo, quem eu mostrei anteriormente, nós temos uma expressão aqui, 2x menos 6 dividido por x menos 1. Aqui nós temos uma regra. E qual é a regra aqui que deve assumir? Nós temos que x menos 1, esse denominador, ele não pode ser igual a zero, porque a expressão não vai existir. Logo, x vai ter que ser diferente de 1. Ou seja, baseado nessa expressão aqui, o domínio teria que ser todos os reais, exceto x igual a 1. Agora, esse aqui é o domínio. Existem outros exemplos também, que muita gente... Até, uma raiz de x. Por exemplo, se for para determinar o domínio, os valores que x pode assumir, nós sabemos que uma raiz no conjunto dos números reais, ela tem que ter valores dentro da raiz maiores ou igual a zero. Ou seja, a condição de existência aqui desse domínio é que x tem que ser maior ou igual a zero, para nós podermos efetuar o cálculo da raiz. E x maior ou igual a zero seria o domínio dessa expressão. Ou seja, o domínio é todos os valores que x podem assumir naquela determinada função. E quando você não achar por exemplo, nenhum problema, x pode assumir todos os valores, você coloca que o domínio é o próprio conjunto dos números reais. Que foi o caso aqui, não tem nenhuma exceção que x não pode assumir. Agora... Nesse caso, da raiz, tipo, tu faz raiz de x é maior ou igual a zero, né? É, Aí eleva ao quadrado dos dois lados e fica x é maior ou igual a zero, né? Assim? nesse caso o x tem que ser maior ou igual a zero. Exato. E a resposta da raiz também tem que ser, né? Tipo, essa resposta surge daí, né? Exato. A É. resposta vai dar um valor também positivo. Exato. Tem que dar módulo, né? O módulo do negócio. Aí já tem aquela expressão, né? Que a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Já surge dessa propriedade. Pronto. Em relação à imagem, a imagem são todos os valores que y pode assumir. A imagem não é o contradomínio. Lembrando que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Consequentemente, o contradomínio, geralmente essa reta aqui, que assume todos os valores reais, o contradomínio geralmente é os reais, que é onde nós estamos trabalhando com a imagem no conjunto dos números reais. E a imagem são todos os valores que y pode assumir. Porém, você pode perceber aqui, que o gráfico da função, ela só possui valores negativos. Quando x é igual a 0, menos 6. Quando x é igual a 2, provavelmente aqui vai ser menos 2. Aqui, quando x é igual a 3, vai ser 0. Ou seja, qualquer valor de x, y vai assumir um valor maior ou igual a 0. Ou seja, y ele assume esse intervalo aqui de baixo. Então, y tem que ser maior. Y maior ou igual a 0 não. Y menor ou igual a 0. Perdão. Já estava confundindo aqui. Então, quando y é menor ou igual a 0, já que está
no eixo abaixo do eixo das abscissas, ele assume um valor, né? X assume um valor para y. Logo, a imagem é y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a zero. Por quê? Porque para cada x, y sempre vai ser menor ou igual a zero. É o valor da imagem. Aí você sempre vai observar esse intervalo aqui, os valores que y está assumindo. Isso acontece principalmente em funções não contínuas, por exemplo, ó, imagina se nós estávamos aqui, ó, e depois estávamos aqui. Nós percebemos que a imagem não faz parte, ó, não está aqui, ó. Esse intervalo aqui ele não existe nessa função. Quando nós temos duas funções separadas, uma função que separa-se. Ou seja, nesse caso aqui, nós poderíamos dizer que o intervalo seria y estaria entre 1 e 4, ou y era maior do que 6. Ou seja, isso é a imagem dessa nova função aqui. Entendeu? Mais alguma dúvida? Entendi sim, obrigada, Vicky. Ó, agora vamos definir inequação exponencial. Nesse caso aqui nós temos uma inequação simultânea. Aí a pergunta é, vocês já resolveram uma inequação simultânea exponencial? Acho que já. Já? Então, Não é tipo, é uma inequação normal, né? Você resolve uma em relação a outra, depois uma em relação a outra. Não é tipo isso? exato. Então, Então, tá legal. Ó, uma inequação exponencial e simultânea, nós resolvemos utilizando os mesmos procedimentos de uma inequação normal, observando também as condições, né? Nós sabemos que numa inequação exponencial nós temos, ó, a elevado a b é maior do que a elevado a c. Ó, se a for maior do que 1, é a condição, nós temos o que? Nós podemos cortar, usar e vamos ter b maior que c. Agora, se nós tivermos a expressão a elevado a b e a elevado a c, contanto que a, por exemplo, esteja entre 0 e tenha entre 0 e 1, nesse caso, nós vamos ter que cortar, porém o b, ele obrigatoriamente terá que ser menor que c, ou seja, o sinal é invertido. Então, isso daí é um cuidado que todo mundo deve lembrar-se para não se confundir, ok? É uma condição de uma inequação exponencial. essa questão do sinal ela aparece porque, tipo, os números que estão entre esse intervalo de 0 e 1, eles são números inversos. Tipo, não inversos, mas assim, é tipo 0,2 é uma coisa de 1 sobre 5, é uma coisa de 5 elevado a menos 1. Aí, como está invertido, né, tipo, aquela ideia do sinal, tipo, menos 1 maior que x. Aí, entendeu o que eu tô falando? Eu confundi as coisas, mas é isso. Não, entendi. É que, por exemplo, dado uma expressão aqui quando está no intervalo de 0 e 1, por exemplo, b, aqui a elevado a b e a elevado a c. Ó, se vai estar entre 0 e 1, se a vai estar entre 0 e 1, a provavelmente será uma fração ou número decimal, correto? Então, se a é um número, é uma fração ou número decimal, então nós temos o quê? Nós temos que um produto de um número de uma fração geralmente vai gerar um valor menor do que o anterior. Por exemplo, 1 meio vezes 1 meio vai ser 1 quarto, que vai ser menor. Ou seja, quanto mais eu elevo, menor fica. Aqui também. Então, geralmente, o valor aqui, ó, de A, quanto menor aqui, maior vai ficar. Enquanto maior aqui, menor vai ficar. Essa é a ideia. Ou seja, uma fração, quanto mais elevada a uma expressão, menor vai ficar. Então, a expressão que for maior, ela consequentemente vai obter um resultado menor. Isso é meio até esquisito. Um exemplo, deixa eu colocar aqui, bem básico. Ó, vamos por 1 meio. Ó, 1 meio de 3.
1 meio de 3 e aqui 1 meio de x. Ó, como eu tenho a expressão aqui, eu vou cortar, né? E o que vai acontecer? Eu vou inverter o sinal porque o A, que é a base, está entre 0 e 1. O meio é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Então eu vou ter o quê? Que 3, invertendo o sinal, eu vou ter menor do que x. Ou seja, x vai ter que ser maior do que 3. Será que isso é verídico? Ó, nós sabemos que 1 meio ao cubo é a mesma coisa que 1 oitavo. Se nós multiplicarmos 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 oitavo. E 1 oitavo geralmente é 0,25. Mas aqui está dizendo que x tem que ser maior do que 3. Ou seja, vamos colocar x igual a 4, porque 4 é maior do que 3. E x é igual a 4, nós temos 1 meio elevado ao 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 16. E 1 sobre 16 é 0,125. E 0,125, por exemplo, é, ó, esse resultado aqui, ó, 1 meio, 1 oitavo é igual a 0,25, 0,5 é maior do que 0,125. Ou seja, por isso que tem essa ideia de inversão de sinal, porque geralmente uma fração, quando é elevada a um expoente, geralmente ela vai obter valores menores do que o valor da própria base, quando é uma fração. Nesse caso nós temos uma fração e outra fração. E quando é elevado a maior do que o outro, vai obter valores menores. Tô ligado, mas tipo, tipo assim, se tu fizesse 1 sobre 2 é a mesma coisa, e 2 elevado a menos 1. E aí multiplicasse menos 1 por menos 3 e mantesse o mesmo sinal, tu ia ter que inverter todo jeito. Então ia ser do mesmo jeito x, mas x maior que 3, tá ligado? É isso que eu tô dizendo. Uhum. É só, é só pra não precisar me preocupar com esse negócio aí, só pra ficar mais fácil na minha cabeça. Ah, de boa. Pronto. Então, esse daqui é a regra de uma inequação exponencial. Esse assunto está muito junto com a inequação logarítmica, ok? Algumas propriedades vocês podem utilizar semelhante. Então vamos começar. A primeira coisa a observarmos é que 9, 81 e 27, eles podem ser representados por um termo da mesma base, que no caso é 3. Nesse caso nós sabemos aqui que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Isso aqui vai estar elevado a x menos 1. 81 é 3 a quarta, né? É a mesma coisa que x mais 1. E 27 é 3 ao cubo. Eita, essa ideia do 27 eu... 3 ao cubo. Na minha prova uma vez eu coloquei 9. Eu até tenho trauma de 3 ao cubo. 3x mais 5. Pronto. Então, representamos por uma base para ficar bem melhor de se resolvermos. Aí vamos resolver essa expressão aqui ao lado. Nós temos, ó, 2 vezes x e 2 vezes menos 1. Nós vamos obter, ó, 3 elevado a 2x menos 2. Isso aqui é menor do que 4 vezes x e 4 vezes 1. Ou seja, nós vamos ter 3 elevado a 4x mais 4. E aqui nós vamos ter, por fim, ó, 3 ao cubo, 3 vezes 3x, nós vamos ter 9, né? 9x mais 15. Então, como nós temos aqui, ó, uma mesma base nesse caso, nós podemos eliminar os 3. É uma regra. Então, porque nosso objetivo é determinar o valor de x, então a base ela não é necessária. Então nós temos que 2x menos 2 vai ter que ser menor do que 4x mais 4 e que vai ter que ser menor ou igual a 9x mais 5, mais 15. A partir disso, o que eu vou obter? Ó, eu posso transformar isso em um sistema de equações em que eu tenho que 2x menos 2, ele tem que ser menor do que 4x mais 4. E aqui nós temos, ó, 4x mais 4, ele vai ter que ser obrigatoriamente menor ou igual a 9x mais 15. Então,
Agora, quando nós estamos trabalhando com um sistema de inequação, nós sabemos que nós vamos trabalhar com interseção, ok? Nem união vamos trabalhar com interseção. Então, isso aqui fica bem mais óbvio de se fazermos. Então, deixa eu aqui, ó. Vamos resolver primeiro essa expressão. Nós temos o que, ó? Como um x, eu vou deixar o x desse lado e vou deixar os valores, as constantes desse outro lado. Então eu vou ter, ó, menos 2 menos 4 é menor do que 4x menos 2x. Então, o se somente se. E aqui nós temos que isso aqui é igual a se somente se. Menos 6 é menor do que 2x. Se somente se. Ou seja, eu dividindo essa expressão ambos por 2, eu vou ter menos 3 é menor do que x. Ou seja, x é maior do que menos 3. Nós podemos dizer aqui. Eu só mudei aqui, troquei. E agora vamos resolver essa daqui, ó. Nós temos que... Eu vou fazer o mesmo procedimento, colocar o x para o lado direito e as minhas variáveis, minhas constantes do lado esquerdo. E eu vou obter o seguinte, ó. Nós vamos ter 4 menos 15 é menor ou igual a 9x menos 4x. Se, somente se. Ó, 4 menos 15 é menos 11. E 9x menos 4 é 5x. Isso aqui é se, somente se. Menos 11 é menor ou igual a 5x. E eu tenho absolutamente certeza que se eu dividir por 5, eu vou obter menos 11x. Menos 11 dividido por 5 é menor ou igual a x. Consequentemente, nós temos que x é maior ou igual a 11, menos 11, né? Dividido por 5. Pronto, agora nós vamos fazer a interseção de intervalo. Eita, intervalos que todo mundo ama fazer, esses intervalos. Pronto. Ó, primeiro intervalo nós temos que x tem que ser maior do que menos 3. E é um intervalo aberto. Então vou ter que fazer de novo. Menos 3. E aqui nós temos que x tem que ser maior ou igual a menos 11 por 5. Ó, menos 11 por 5 vai dar 2,2, se eu não me engano. E 2,2 menos 2,2, ele é maior do que menos 3. Logo, nós temos aqui, ó, menos 11 sobre 5. Porém, é uma bolinha fechada, já que é um intervalo fechado. E agora, nós temos aqui que x tem que ser maior que menos 3, ou seja, nós temos esse intervalo aqui. E que x, ó, tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre 5, nós vamos obter esse intervalo aqui. Ó, quando nós estamos trabalhando com a inequação simultânea, nós queremos saber o que eles têm em comum, ou seja, a interseção entre ambos. Então, a interseção vai ser efetuada aqui, né? Ó, o que eles têm em comum é esse intervalo aqui. Consequentemente, a interseção deles vai obter isso aqui, já que é um intervalo fechado, ó, menos 11 sobre 5. E vai seguir em direção a isso aqui. Logo, o conjunto de solução dessa expressão é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 11 sobre 5. Alguma dúvida a respeito desse procedimento aqui? O Daniel, essa ideia do número, tipo, o número menos 2 ser maior do que o número menos 3, muito embora o módulo não seja,
É porque, tipo, o número naturalmente ele segue da esquerda para a direita, tipo esse negócio, de ser maior. É uma questão da reta numérica. Essa é uma questão. Geralmente a reta numérica ela inicia do menos infinito, né? Aqui. Vai pra cá. Aí nós vamos obtendo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, que é o que você tá falando. Aí, consequentemente, nós temos que os valores sempre da direita, por exemplo, se nós temos dois valores, um da esquerda, o da direita sempre será maior. Nesse caso, nós temos aqui o menos 3 está na esquerda e o 11 e menos 1 sobre 5 é 2,2, ou seja, está mais aqui, por aqui, ó. Então, ele está à direita, enquanto o menos 3 está à esquerda, ou seja, o menos 2 é maior do que o menos 3. É até aquela ideia, por exemplo, você está em mais vantagem, você deve, por exemplo, tem fulano que deve R$ 3 e tem fulano que deve R$ 2. Quem está em mais vantagem? Quem é maior? A dívida no caso de menos 3 é maior. Porém, quem está em mais lucro é quem deve R$ 2. Essa é a ideia, né? É isso. Tem como tu mostrar as outras questões? Bora ver se eu tenho dúvida em alguma. As outras, Sim, as de baixo. esse é o do sapo. Vou passar. E esse é um sistema de inequação logarítmica. Deixa eu só escrever isso aqui. Obrigado. Eu também tinha, por exemplo, é porque eu tava pensando em gravar uma teoria, mas eu tava com muita dificuldade aqui. Eu até iniciei a gravação dela. Porém, como era muita coisa, ó, eu vou até mostrar pra vocês. Essa é uma monitoria de função exponencial. Aqui, era uma monitoria de inequação exponencial. Eu até comecei a gravar ela. Porém, quando eu terminei esse exemplo 2, já tinha dado 1 hora. Aí como deu 1 hora, o que aconteceu? Eu tinha mais tantos exemplos pra fazer que eu acho que a monitoria ia dar umas 4 horas. Aí eu. Aí seria até surreal fazer vocês acharem uma monitoria de 4 horas. Posta esse slide lá no grupo, né, por favor. Eu posto sim. Aí tinha Obrigado. várias resoluções de questões aqui, que é como explicar uma inequação exponencial aqui, as propriedades também dela, várias questões desafiadoras. Ó, e eu ia trabalhar com vocês, inequação simultânea, que foi uma questão que caiu na prova já dela. Então eu achei importante trabalhar com vocês. Porém também nos simulados vai cair onde, inequação simultânea. Essa daqui, essa é um desafio que eu proponho aí a vocês. Tentar fazer ela aqui. Essa daqui é um enorme desafio, viu? Então, alguma dúvida a respeito da questão de sistema de inequação exponencial? Dessa dúvida alguém? Vocês têm alguma dúvida sobre o procedimento que eu fiz? Deixa eu ver o chat que eu não tô conseguindo. Acho que não. Deixa eu ver. Sem dúvida, tá tranquilo. Coisa boa. Agora, vamos para essa questão aqui, que essa questão aqui eu fiquei um pouco receoso para fazer ela, que ela é totalmente... Geralmente eu tava acostumado com a questão dessa em bactérias, né? Aí apareceu sapos. Geralmente a questão aparece em bactérias. Mas tem sapos aqui, ó. O tamanho de uma população de sapos é dado por essa expressão aqui, ou seja, nós temos 185 vezes 1,135 elevado a t, onde t é medida em anos. Ou seja, se nós esboçarmos isso aqui como uma função, nós teríamos isso aqui, ó. F de x é igual a 185 vezes
1,135 elevado a t. Agora, ele está pedindo a população inicial. Então, o que é a população inicial? A população inicial é no momento que tudo começou, ou seja, do zero, né? Ou seja, quanto tinha antes de começar a aumentar a população. Ou seja, o que para nós fazermos isso aqui, nós queremos determinar o valor quando t é igual a zero, no ano zero. Então, ó, nós temos na letra A 1,8, 1, não, 185 vezes 1,135 elevado a zero. E qualquer expressão elevada a zero é 1. Então nós temos 185 vezes 1, que é 185, né? Ou seja, inicialmente tínhamos 185 sapos. Aí a segunda pergunta é: quanto tempo vai levar para a população dobrar de tamanho? Lembrando que para dobrar tem que se multiplicar por 2, né? Então, essa questão é uma consequência, ou seja, nós queremos determinar, ó, 185 vezes 1,135 elevado a t. Isso aqui tem que ser igual a 2 vezes, que é o dobro da população, 185, 185, né? Pronto, isso aqui. Aí você pode me perguntar, ó, e esse 185 significa, ó, 185 é a população inicial, né? Que nós tínhamos, a população inicial. E consequentemente, nós queremos saber quanto tempo vai levar para ela dobrar de tamanho, ou seja, eu vou multiplicar por 2. Então eu vou obter uma equação exponencial. Aqui eu vou poder cortar, né, 185 com 85, já que estão multiplicando no mesmo lado, e eu vou ter que 1,135 elevado a t é igual a 2. Nós queremos determinar t, então nós temos que colocar um t em evidência, pelo menos. Aí o que acontece aqui? Para vocês que estudaram logaritmo, nós sempre temos assim, né? Ó, a elevado a b é igual a x, né? Isso implica dizer a elevado a x é igual a b. Vou colocar até para no meu tradicional. A elevado a x é igual a b. Isso aqui implica dizer se, somente se, ó, nós tivermos o log de a, b igual a x, correto? Ou seja, essa expressão aqui é igual a essa. E o que acontece aqui, ó? Nós temos, se nós fosse fazer uma suposição, esse aqui seria o nosso a, esse aqui seria o nosso x e esse 2 seria o nosso b. Então nós vamos transformar isso aqui em um logaritmo. E vamos ter, ó, log de 1,135 de b, que é 2. Isso aqui é igual a t. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado que eu consegui para t. T é igual a log de 1,135 de logaritmando 2. E, consequentemente, nós temos esse valor de t. Aí, caso alguém queira mexer nessa expressão aqui e conseguir um resultado maior, um resultado mais adequado que você acha, você pode modificar a expressão da forma que você quiser. Porém, eu acho que essa é a expressão e não tem mais o que fazer. Aí eu vou utilizar aqui o aplicativo para definir quanto é log dessa expressão, para nós sabermos aproximadamente de anos. Ó, eu quero log de 1,135 base 1,135, 2. Isso aqui é 5,47, ou seja, caiu um cisco aqui, 5,47 aproximadamente, ou seja, t, se você quiser um valor mais concreto, é isso daqui. $5,47. E agora vamos para a letra C.
Alguma dúvida a respeito desse procedimento que eu fiz de logaritmo? Alguma dúvida? Eu estou usando a propriedade do logaritmo para resolver essa questão aqui. E geralmente em cálculo é inviável, né? Determinar uma expressão dessa, a menos que dê algumas ferramentas. Pronto, então vamos para a letra C. Ó, quanto tempo vai levar para a população triplicar? Ou seja, aqui era dobrar e aqui era triplicar. Consequentemente, a única diferença é que nós vamos ter um 3 no lugar do 2. Então, resolvendo essa expressão aqui, ó, eu vou obter, vou cortar novamente, eu vou obter 1,135 elevado a t igual a 3. Consequentemente, eu vou utilizar a mesma propriedade de logaritmo e vou dizer que log de 1,135 de logaritmo 3 é igual a t. Ou seja, t é igual a essa expressão aqui. E se eu utilizar a calculadora novamente, eu vou obter 8,67 anos, aproximadamente. Ó, e aqui também ser multiplicado por 8, ó. Baseado nessa ideia que quando foi o dobro, né, o triplo multiplicado por 8, consequentemente eu vou ter que log, o resultado log de 1,135 de 8 é igual a t. Essa é a propriedade que eu vou utilizar. Isso aqui vai ser igual a t ao determinar o valor dele em aproximadamente, em um resultado. Apareceu aqui 16,42 anos, aproximadamente. Então, essa é uma questão bem legal, eu achei. Ela não é tão difícil, porém ela necessita desse raciocínio de logaritmo, que vocês, eu acho, devem acompanhar junto com uma função exponencial. Embora ela aparenta ser uma função exponencial de cara, né? Mas eu utilizei recurso de logaritmo. Alguma dúvida a respeito dessa questão? Qual é o nível dessa prova aqui que vocês acham? Tá fácil? Tá difícil? Tá mediano? Não tá nem tão fácil nem tão difícil. Vocês conseguiram fazer numa boa? O que vocês acham? Sim. Por fim, tem aquele sistema maroto. Resolver log aqui. Log de base 2, logaritmando x menos 4 é igual a menos log de 2, logaritmando y. Isso aqui também temos outra expressão que x menos y é igual a 6. E o nosso objetivo é resolver o sistema. E aí, vocês estão habituados a resolver sistema de equação logarítmica? A primeira... Eu ainda não tinha visto, não. Não viu? Eu acho que é questão assim, uma das atividades. Não é dele. Eu acho que tem uma das atividades com uma questão similar. Eu tô indo daqui. Mas Que atividade?
Tu postou lá no grupo? Não foi a última não que vocês fizeram. Tinha uma É questão porque eu tô meio desligado essa semana, porque eu passei um monte de dia no hospital. Na última atividade que ela passou, a última questão é um sistema de logaritmo. Ah. Então, bem Ah, legal. foi mesmo, foi mesmo. Foi mesmo. Ó, Eu tô tão aéreo esses dias. te entendo. Final de período. Eu tenho prova no mesmo dia que vocês. Alguém aqui vai fazer iniciação científica? Eu não sei nem o que é isso. Eita. Alguém aqui tentou bolsa, permanência, algum tipo de bolsa? Eu vou me inscrever na Bolsa Permanência ainda. Eu tô com os papéis pra mandar. Escreva, rapaz. Você ganhar dinheiro Para só fazer custa monitor, universidade. para ser monitor, a gente pode ser no segundo período já? Se você já tiver cursado da disciplina, já pode sim, se aparecer ela. E tipo, onde é que a pessoa se inscreve para ser? Tem a monitoria voluntária e tem a monitoria PFA, que é a que eu tô fazendo. Você Qual que pode. vai ser? As duas. Uma vale. A monitoria PFA é 1 ano, que é o que eu tô fazendo. E a monitoria voluntária é só a disciplina. Você ganha 30 horas de AC por cada monitoria que você faz. E tipo, já liberaram aí e tal, quando é que vê? Eita, o edital. Eu acho que eles vão. Eu não sei se eles liberaram ou já passou. Eu tô em dúvida disso. É porque a PFA geralmente dura 1 ano, né? E começou, ela era do ano passado, mas como não tinha aula, ela foi pra esse ano. Aí eu não sei se a monitoria PFA vai ser ano que vem, ou nesse ano vai ter alguma outra. A minha termina em setembro, Entendi. mas quem tem aí uma monitoria, gente, ganhar 30 horas de AC já é um passo exato aí. É no largo É pra tipo, você conseguir. onde procura o edital da monitoria voluntária? Monitoria voluntária é o professor geralmente que eles sempre publicam e geralmente é com os professores. Também lembre-se de falar ao professor, professor, o senhor vai pedir monitor aí, porque geralmente muitos professores não pedem monitor. Aí é bom você falar, olha professor, eu quero ser monitor da sua disciplina. O senhor vai submeter algum edital, aí eles submetem e você se inscreve e é monitor da disciplina dele. Entendi. E então, ó, vamos resolver isso aqui. Busquem a C, viu? Eu queria que tivesse a mano da matemática, mas como não tem, vou fazer mais nada. Deixa eu ver, alguém postar alguma coisa. Tá quanto a bolsa aí? Ó, a bolsa. Todas as bolsas são R$ 400, exceto a de permanência, que é 260. Se não me engano. Porém, você não pode ter vínculo empregatício e não pode ter acúmulo de bolsa. Por exemplo, eu tô em 3 bolsas, porém eu só consigo receber uma, porque as outras duas se tornaram voluntárias, né? Ou também eu não passei no processo de seleção. Que geralmente é as 100 primeiras avaliações ganham uma bolsa de iniciação científica. Ou uma bolsa de R$ 400. Aí eu sou bolsista na residência pedagógica, que é um programa que vocês a partir do quinto período podem fazer ela. E tem a iniciação científica, que é a que está no momento, vale uma bolsa de R$ 400. Seria muito bom vocês falarem com algum professor, ter alguma ideia de pesquisa. Se você tirar uma nota boa na ideia de pesquisa, você consegue a iniciação científica lá em uma bolsa. Tem 1 ano para fazer o projeto. E vale 60 horas de AC durante 1 ano. Deixa eu ver aqui mais. Pode acumular não. Infelizmente não pode acumular, cara. Eu bem queria que desse pra acumular. Mas ainda bem, é porque geralmente a bolsa, mesmo sendo R$ 400, eu geralmente 50% dela, ou 70% ou 75% dela, eu gastava com lanche e com passagem. Ou seja, às vezes nem é tão muito assim, né? Mas já serve pra alguma coisa. Pra mim serve pra pagar minha internet, pelo menos.
Aqui nós temos log de 2x menos 4 é igual a menos log de base 2 logaritmando y. Ó, aqui essa expressão, como ela é bem mais simples, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que x é igual a 6 mais y, beleza? Agora eu vou pegar essa primeira expressão aqui e vou tentar resolver ela. Porém, eu tenho que observar as condições de existência, né? Pode. Ó, nós temos que observar a condição de existência, mas nesse momento não vamos somar. Vamos substituir aqui, ó, x por 6 mais y. E nós vamos obter aqui, ó, log 2. X é quem? 6 mais y. Então nós temos 6 mais y menos 4. Isso aqui é igual a menos log de 2y. Ó, 6 mais y menos 4, resolvemos aqui, nós vamos ter log de 2 y mais 2. Isso aqui é igual a menos log de 2y. Transferindo isso aqui para antes da igualdade, eu vou ter log de 2y mais 2 mais log de base 2y logaritmando y igual a 0. Como nós temos aqui uma soma de logaritmos que possuem a mesma base, eu vou utilizar a propriedade, né? Que eu acho que são as propriedades mais famosas do logaritmo. Mas sempre é bom mostrar para vocês a propriedade que eu estou utilizando. Se eu tenho, eu posso repetir a base aqui e vou multiplicar as expressões. Então, isso aqui é um y, parece um 4. Eu vou ter log de 2 y mais 2 vezes y, isso aqui é igual a 0. Consequentemente, eu vou ter log de 2 y ao quadrado mais 2y, isso aqui é igual a 0. Nós sabemos que 0... Quem é 0 mesmo? Deixa eu ver. 0. Eita, só um momento aqui. Sei não, mãe. Sei não. Pronto. Voltando aqui. Nós temos aqui, ó, y ao quadrado mais 2y é igual a 0. Quem é 0? 0 nós podemos determinar como log de qualquer expressão a de 1, né? Então, eu vou chamar de 2, porque pode ser a, pode assumir qualquer valor. Eu vou ter log de y ao quadrado mais 2y é igual a log de 2 logaritmando 1. Consequentemente, agora vamos ver a condição de existência. Nós sabemos que y ao quadrado mais 2y ele tem que ser maior ou igual a 0, né, para existir. Isso é uma condição de existência. Agora vamos resolver essa expressão aqui. Eu vou apagar a condição de existência. Eu vou determinar isso aqui, ó, y vezes y mais 2 tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, se nós determinarmos a raiz dessa expressão, nós temos o quê? Que y tem que ser igual a 0, ou y vai ter que ser igual a menos 2. Fazendo um intervalo, aqui, ó, fazendo um intervalo, nós temos, ó, menos 2. Pode dizer. Ali onde tem log de 2y ao quadrado mais 2y igual a 0, não é para ser a mesma coisa de 2 elevado a 0 igual a y ao quadrado e tal, aí ia ficar y ao quadrado mais 2y igual a 1? 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 é 1. Tipo, 2 que é a base, vai pro outro lado, sendo elevado por 0, entendeu?
Entendi. Vai dar o mesmo resultado. Vai? Vai. Tu tá fazendo o seguinte, né? Quer definir o logaritmo. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 igual a y ao quadrado mais 2y. Vai dar isso. Ah, é porque ele tá fazendo a condição de existência. Eu tava pensando que era o final. Aí se eu cortar, vai dar a mesma coisa. Tá? Então, eu tô fazendo a condição de existência. É porque um logaritmo, geralmente b, um logaritmo de uma expressão, AB, aqui, b tem que ser maior ou igual a zero sempre. Então, por exemplo, se nós encontrarmos o valor de y e y não assumir valores aqui, que b seja maior ou igual a zero, então eu vou desconsiderar. Ó, neste caso aqui, nós temos y ao quadrado mais 2y tem que ser maior ou igual a zero. Consequentemente, nós temos uma expressão que é uma parábola com a concavidade para cima, né? Então, se nós observarmos o sinal, aqui seria negativo, aqui seria positivo e aqui seria positivo. Então, nós temos aqui que a condição de existência é que y tem que ser maior ou igual a zero, ou y tem que ser menor ou igual a menos 2. Agora vamos resolver essa expressão. A condição de existência é essa, pessoal. Agora vamos ver essa expressão. Como Michael falou, ó, nós temos aqui essa expressão. Ele queria definir o logaritmo de uma vez. Ó. Nós podíamos transformar isso na expressão exponencial e nós teríamos 2 elevado a zero igual a y ao quadrado mais 2y. Consequentemente, 2 elevado a zero é 1. Então nós teríamos a expressão 1 igual a y ao quadrado mais 2y. Porém, eu resolvi utilizar a propriedade usual do logaritmo, que é eu posso transformar qualquer expressão, qualquer zero, em um logaritmo de uma base qualquer por 1. Essa é a propriedade do logaritmo. Então, eu fiz isso. Por quê? Porque utilizando a propriedade de uma equação logarítmica, eu vou poder eliminar aqui, ó. Cortar os logaritmos e vou obter y ao quadrado mais 2y igual a 1. Ó, foram a mesma coisa. Então, qualquer um vai fazer a mínima diferença, ok? Mas eu queria utilizar essa propriedade para vocês se lembrar que ela existe até, de certo modo. Aqui agora vamos resolver essa expressão, ó. Y ao quadrado mais 2y menos 1. Isso aqui é igual a zero. Consequentemente, eu vou tentar determinar aqui essa expressão. Primeira coisa que eu vou fazer é delta, né? Já que eu não estou lembrando de qual. Nós temos delta é b ao quadrado. B assume 2, então nós vamos ter 4. Mais, porque nós já temos um c negativo, 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, nós temos que delta é igual a 8. Talvez eu tenha errado alguma coisa. Não, porque delta igual a 8 vai dar um resultado de uma raiz. Não, tá tudo ok. Por incrível que pareça, então vou continuar. Ó, nós temos delta igual a 8. Consequentemente, agora vamos determinar básica, né? Y é igual a menos b. B é 2, então nós vamos ter menos 2, mais ou menos, raiz de delta. Raiz de delta é 8. Ô Daniel, o C não é menos 1 não? Tu colocou um positivo? O C, Sim, no delta. é porque eu fiz direto. Ó, deixa eu mostrar aqui. Geralmente delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Aí, ó, b ao quadrado, b é 2 nessa expressão. Então, nós temos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, que está acompanhando esse ao quadrado, vezes c, que é menos 1.
Aí eu vou fazer 2 ao quadrado é 4. Menos com mais e com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. Isso aqui vai ser igual a 8. Ou seja, até o momento aqui tá, eventualmente está certo. Então nós temos y menos 2 mais ou menos raiz de 8 sobre 2. Isso aqui é igual a raiz de 8. Simplificando raiz de 8, nós sabemos que é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 2. Correto? Utilizando a propriedade de radiciação. Então eu vou colocar aqui menos 2 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a menos 2 dividido por 2 é menos 1. Mais ou menos 2 raiz de 2 dividido por 2 vai dar 1 também. Então nós vamos ter raiz de 2. Consequentemente, ao determinar y', eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa que menos 1 mais raiz de 2. E quando eu definir y duas linhas, eu vou obter menos 1 menos raiz de 2. Então, pessoal, esse procedimento de Bhaskara aqui, raiz do segundo grau, eu fiz ele de uma forma bem mais direta, porque eu acho que vocês já têm esse domínio de Bhaskara, então eu fiz ele de forma mais direta. Aí, às vezes, eu até erro alguns valores, porque eu faço muito rápido ele. Porque eu acho que ele é o menos essencial em uma expressão logarítmica. Mas eu aconselho sempre para na hora da prova, faça calmamente, não cometa o mesmo equívoco que eu. Ó, nós obtemos y' igual a menos 1 mais raiz de 2, y duas linhas menos 1 menos raiz de 2. Agora, nós sabemos que y tem que ser maior ou igual a 0, ou y tem que ser menor ou igual a 2. Vamos verificar aqui, ó. Menos 1 mais raiz de 2 é aproximadamente quanto? Raiz de 2 é a mesma coisa que 1,4, né, aproximadamente. Então nós vamos ter menos 1 mais 1,4 aproximadamente. E nós vamos obter aproximadamente 0,4. 0,4 ele é maior ou igual a 0? É. Então isso aqui está válido. Usamos. Agora vamos verificar essa expressão aqui, ó. Menos 1 menos raiz de 2, que é a mesma coisa que menos 1,4. Isso aqui eu estou determinando aproximadamente, só para verificar as condições de existência. Eu vou ter menos 2,4 aproximadamente. E menos 2,4 é menor ou igual a menos 2? É. Então, esses dois valores aqui, eles são válidos, ok? De se utilizar. Então, vamos utilizar ele substituindo na expressão acima aqui, que é o x menos y igual a 6. Então, utilizando agora na expressão 2, eu vou obter x menos y é igual a 6. Agora eu vou determinar a expressão para y', ou seja, eu vou determinar um x' menos y' tem que ser igual a 6. E eu vou definir o x duas linhas menos y duas linhas igual a 6. Consequentemente eu vou ter, ó, que isso aqui x' vai ser igual a 6 menos y', que é y', menos 1 mais raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a 6 mais 1, 7, menos raiz de 2, ou seja, 7 menos raiz de 2. O x' deu 7 menos raiz de 2. E agora, nós obtemos, ó, x duas linhas é igual a 6 menos, nesse caso, vamos utilizar a segunda expressão, menos 1 menos raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a menos com menos vai dar mais, ou seja, 6 mais 1, 7. Agora, menos com menos vai dar mais raiz de 2. Consequentemente, x2' vai ser 7 menos raiz de 2, 7 mais raiz de 2. E y', vai ser menos 1 mais raiz de 2, y2' vai ser menos 1 menos raiz de 2. Agora eu vou verificar aqui no meu
aplicativo se o procedimento está correto, porque os resultados deram raízes. E eu espero que não seja isso. Eu espero que seja isso para ter acertado, mas estou em dúvida se eu errei algum procedimento. Alguém viu algum erro? Sim, teve um erro. Não, mas aqui tá tudo certo, pessoal. O erro é que, ó, x menos y é igual a 6. X menos y é igual a 6. Ao transferir aqui, eu repeti o sinal negativo, mas aqui é positivo. Então esse foi o único erro. Então eu vou apagar aqui. Ó, isso aqui é igual a y linha e y duas linhas. Ó, 6 mais y é a mesma coisa que 6 mais menos 1 mais raiz de 2. Ó, mais com menos vai dar menos. 6 menos 1 vai dar 5. 5 mais raiz de 2. E aqui nós temos aqui, ó, 6 mais y duas linhas. Y duas linhas é menos 1 e menos raiz de 2. Ou seja, eu vou colocar direto menos 1 e menos raiz de 2, porque nós temos sinal positivo. Isso aqui nós vamos ter 5 menos raiz de 2. Porém aqui eu não estou entendendo o que está acontecendo com o procedimento aqui. Deixa eu ver. Ah não, tá certo. Eu que estou confundindo aqui. Pronto. Agora vamos verificar a seguinte situação. Ó, nós temos que verificar se x, esses valores aqui, 5 mais raiz de 2 e 5 menos raiz de 2, eles fazem parte da condição de existência. Nesse caso aqui, ó. Então vamos verificar, ó. Nós tínhamos log de 2 de 5 não, de x menos 2, e nós tínhamos a expressão log de 2 de y, né? Para y nós testamos, ó, nós temos essas duas expressões aqui, ó, que vocês podem ver acima. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Menos log de 2y e log de 2x menos 4, correto? Agora vamos ver a condição de existência desses dois aqui, ó. A condição de existência é que x menos 2 ele tem que ser maior ou igual a 0. E que y, nesse caso, ó, y tem que ser maior ou igual a 0. Essa é a condição de existência, ou seja, nós vamos ter aqui que x tem que ser maior ou igual a 2 e que y tem que ser maior ou igual a 0. Essa é a condição de existência dessas duas expressões. Entretanto, nós temos que no y duas linhas, nós encontramos aqui um menos 2,4. E menos 2,4 não é maior do que 0. Logo, esse resultado aqui, ele não era válido, ele só foi válido naquela situação. Então, esse y aqui não é válido, o único que é válido é esse daqui. Eu vou até apagar essa parte. O único que é válido é esse y'. Consequentemente, x maior ou igual a 2. Nós sabemos aqui, ó, x', 5 mais raiz de 2 é igual a 5 mais aproximadamente 1,14. 1,40 provavelmente. Ou 1,4, que é o que nós estamos utilizando. Isso daqui é a mesma coisa que 6,4, correto? E aqui também nós temos, ó, 5 menos 1,4
seria 3,6. Porém, então nesse caso, os dois valores de x' e x2' são válidos para essa expressão aqui, porque são maiores que 2, maior ou igual a 2. Como y' obteve sim, y2', por exemplo, obteve um valor, então ele praticamente anula o x duas linhas também. Consequentemente, o único conjunto de solução da expressão é x, nesse caso, o único conjunto de solução é o par ordenado, x, ó, x', nós temos aqui, ó, 5 mais raiz de 2, e nós temos o y' que foi o único que foi válido, nesse caso menos 1 raiz de 2 mais raiz de 2. Consequentemente, esse aqui é o conjunto de solução dessa expressão aqui. Alguma dúvida a respeito dessa solução? Alguma dúvida sobre esses últimos procedimentos que eu realizei? A primeira coisa que eu tinha esquecido é que eu determinei a condição de existência para essa expressão aqui, que é válido, porém esqueci de determinar para a inicial, que é essa daqui, ó. E nós temos menos 4, ou seja, eu já tinha errado de novo. Eu coloquei, ó, x menos 2, é x mais 4. X menos 4, x menos 4, e x tem que ser maior que 4. Consequentemente, ó, o x duas linhas é 3,6 também seria anulado, né? Então, os únicos procedimentos válidos, ó, esse aqui, 6,4, consequentemente, esse aqui. Então, a solução correta mesmo era só y' e x'. Ficou alguma dúvida a respeito disso aqui? Porque eu posso explicar de novo, talvez eu tenha confundido a mente de vocês. O que vocês acham? Ô Daniel, nessa última parte eu me perdi um pouco nessa solução final. Será que tu poderia repetir a solução final? Posso sim. É a partir da onde? A partir dessa segunda parte da resolução. Tu vai baixando, por favor? Desse 2i, desse i duas vezes. Isso. Certo, deixa eu selecionar tudo aqui. Ó, a primeira coisa aqui, até aqui foi tudo bem, né? Eu determinei y' e y2'. Eu determinei a condição de existência dessa expressão aqui, ó. Porém, eu tinha esquecido de... Agora vamos determinar a condição de existência dessas expressões aqui, ó. Nós temos log de 2x menos 4x, que são as duas condições de existência pendentes, ó. Log de base 2 de x menos 4, e nós temos log de base 2 de y. O que acontece para existir, nós temos que, na expressão, nós temos o logaritmo de base A e logaritmando B. A condição de existência de uma expressão é que B tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Isso é uma condição de existência. Consequentemente, por essa condição de existência, eu vou definir aqui os valores que x podem assumir. Então, eu posso dizer que a expressão que está aqui dentro, que equivale a um b, se somente se, aqui ó, x menos 4, ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. E a partir disso, eu transferindo menos 4 para o outro lado, na equação eu tenho que x tem que ser maior ou igual a 4. Agora o y. Consequentemente, o y seria o meu logaritmando que tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, a condição de existência é que y tem que ser maior ou igual a zero. Pronto. Então, já atribuímos uma condição de existência, em que log de base 2, x menos 4,
só será válido se x for maior ou igual a 4 e log de base 2y, logaritmando y, será válido se y for maior ou igual a 0. A partir disso, o que vai acontecer? Ó, primeiramente nós resolvemos e nós encontramos o y. Aqui, ó, y' e y duas linhas. Eu vou apagar esse quadrado aqui para visualizar melhor. Y' e y duas linhas. Nós percebemos o que, ó? Que y' foi menos 1 mais raiz de 2. E menos 1 mais raiz de 2, nós esboçamos que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E a partir disso nós obtemos menos 1 mais 1,4 deu 0,4. Isso daqui satisfaz a condição que y tem que ser maior ou igual a 0. Essa condição aqui que eu fiz, talvez eu nem precise mais considerar. Mas eu só fiz só para observar nessa expressão aqui. Mas talvez isso aqui nem considero mais. Vamos supor que não estamos considerando. Então, y' foi aproximadamente 0,4 e 0,4 é maior do que 0, como a condição de existência de y. Então, isso daqui eu vou utilizar perfeitamente. Isso aqui. Agora, y duas linhas, nós obtemos menos 1, menos raiz de 2. Isso aqui foi aproximadamente menos 2,4. Porém, menos 2,4 ele não é maior do que 0. O maior é igual a 0. Então, essa expressão aqui eu vou considerar como inválida nesse caso. E agora, a partir disso, então eu posso dizer que y é igual a menos 1 mais raiz de 2. Consequentemente, agora vamos observar aqui, ó. Nós calculamos a primeira expressão aqui. Agora vamos voltar para essa segunda expressão aqui. X menos y ele é igual a 6. Então eu vou colocar aqui como segunda expressão. E eu quero determinar x menos y tem que ser igual a 6. Pronto, consequentemente, nós podemos dizer que x menos y é igual a 6, então x ele será igual a 6 menos y, 6 mais y. Porque transferindo y para o outro lado da expressão, nós temos 6 mais y. X é igual a 6 mais y. Agora nós vamos substituir y pelos valores que nós já encontramos. Isso aqui é um falso, né? Ó, quando y' nós temos y igual a menos 1 mais raiz de 2. E aqui, como ele não satisfez a condição que y tem que ser maior ou igual a 0, eu nem preciso utilizar nesse momento. Naquele momento anterior eu estava utilizando, mas agora aqui eu nem preciso utilizar porque eu fiz a condição de existência antes. E a partir disso, o que eu tenho que observar, ó, substituindo essa expressão y aqui, eu vou obter isso aqui. X é igual a 6 mais menos 1 mais raiz de 2. Agora, se, e somente se, x, ó, mais, com menos vai dar menos, mais com mais vai dar mais, ou seja, nós vamos ter aqui 6 menos 1 mais raiz de 2. Consequentemente, nós vamos ter, ó, 6 menos 1 vai dar 5. E 5 mais raiz de 2 é 5 raiz de 2, mais raiz de 2. Então, nós dizemos que x é igual a 5 mais raiz de 2. Pronto. Ao verificar isso aqui, nós nem precisamos verificar para y duas linhas, porque y duas linhas ele não passou na prova de que ele é maior que 0. Ou seja, o x duas linhas não preciso verificar. Logo, eu tenho que x é igual a 5 mais raiz de 2 e que y é igual a 1 menos 1, nesse caso, menos 1 mais raiz de 2. Consequentemente, o conjunto de solução da expressão é, eu vou colocar aqui, ó, entre colchetes, 5 mais raiz de 2
E aqui, menos 1 mais raiz de 2. Aqui assumindo o valor para x, né? E aqui assumindo o valor para y. Então, nós resolvemos o conjunto de solução dessa expressão aqui. E a forma de verificar é substituindo em ambas as expressões. Pronto, eu esclareci sua dúvida ou faltou algum ponto chave agora? Eu tentei simplificar e corrigir alguns erros que eu achei muito exagerado no exemplo anterior. Esclareceu sim, obrigada, você. Então, pessoal, essa foi uma questão. Essas foram 4 questões da última atividade avaliativa que a professora fez. Qual foi o nível que vocês acharam? Em geral, nessas 4 questões. E aí, gostaram? Não gostaram? Mediano. Ou seja, a mediano tá bom até. Gostei sim. Então, eu acho que esse vai ser o nível da prova de vocês também. Eu vou desejar muito boa sorte para isso. Como eu falei a vocês, o que vai acontecer? Sábado eu vou postar simulados para vocês. Eu acho que eu vou postar 3 simulados diferentes. Um desses simulados será a minha prova, que eu fiz em 2018. Que eu fiz em 2018. E outros 2 simulados vão ser um baseado nas questões do livro que eu estudo. E o outro simulado vai ser similar à prova dela. Ou seja, se vocês me enviarem esse simulado no sábado, eu vou postar no sábado de manhã. Se vocês me enviarem até o final do dia, eu vou corrigir esse simulado para vocês. Vou avaliar a dificuldade que vocês têm. E no domingo, eu vou postar a monitoria resolvendo as questões desses simulados, as mais complexas, que eu achei que vocês tiveram dificuldade. Ok? E qualquer dúvida a respeito do conteúdo, você pode me perguntar, que eu vou estar a semana disponível. Eu acho que vocês não vão para a final, mas porventura que acontecer um desastre, né? Triste aí que vocês eventualmente tenham ido na final, vai ter uma monitoria sim para quem for para a final, caso eles queiram também. Para nós debatermos o conteúdo em geral, que é o conteúdo de todos os assuntos estudados. Eu acho que vocês já sabem, a obtenção da média já está tudo ok. E desejo uma ótima semana de prova para todos vocês, né? Que eu sei que vai ser difícil. Até porque tem princípio, né? Vocês estão pagando várias disciplinas. No meu período, no primeiro período eu só paguei geometria euclidiana e matemática básica. Eu não tinha mais nenhuma. As outras eram prática, as outras eram fundamentos socioantropológicos da educação. Eu esqueci a outra disciplina. A outra disciplina eu estou em dúvida qual é. Metodologia científica. Eu não sei se vocês têm essa disciplina aí. Eu não sei se vocês cursaram. Porém, era uma disciplina mais tranquila comparada a essas duas. Ô Daniel, tu tá em qual período? Quinto. Mas estou despriorizado devido a... Próximo período eu já vou estar despriorizado. Porque eu adiantei algumas disciplinas no período suplementar. Mas eu estou no quinto. Se der tudo certo, eu formo daqui a 1 ano e meio, eu acho. Infelizmente. Era pra ser esse ano, né? O ano de formação. Mas devido à pandemia, estragou tudo. Então, em relação a isso, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tinha lá. Ó, eu vou passar algumas questões. Eu vou mandar isso aqui pra vocês. Essas questões de função logarítmica também. Mas isso aqui só é logaritmo, não é nem função, é praticamente logaritmo. Que é para vocês praticar. É porque o assunto de logaritmo é dividido em 4. Eu não sei se vocês sabem, mas é dividido em logaritmo, função logarítmica, equação logarítmica e inequação logarítmica. E tem a relação de logaritmo com função exponencial, que é outro assunto também a ser abordado. Ou seja, são praticamente 4, mas podem ser 5. Então, essa vai ser infelizmente, provavelmente a última monitoria minha com vocês. E de básica 1.
qualquer sugestão que vocês me derem agora seria muito benéfico. Tipo, o que eu posso melhorar? Qual é a coisa que eu não posso faltar para a próxima monitoria? Porque eu vou ser monitor de Básica 2 com vocês de novo. Ou seja, eu vou ficar mais uma monitoria junto com vocês. Que vai ser a minha última monitoria. E tudo que eu tô fazendo aqui vai mudar diferentemente. Por exemplo, a próxima monitoria de Matemática Básica 2, que é no próximo período, eu vou tentar ser mais dinâmico. Eu vou trazer jogos. Vai ter brindes para vocês também. Ou seja, que participarem da monitoria. Se alcançar uma determinada de pessoas, por exemplo. Se alcançar 15 pessoas, eu talvez possa fazer uma monitoria valendo. Vai ter uma dinâmica que quem ganhar vai poder ganhar um livro de R$ 30 da Amazon. Um Pix de R$ 30. Pode até ser um Pix também. Mas eu vou pensar ainda mais direito, porque eu não posso ir à falência, né? E não pode ser toda a monitoria. Então, eu vou pensar em estratégias para dinamizar a próxima monitoria. Que é Básica 2, que é trigonometria. Que eu aconselho vocês estudarem um pouco de trigonometria nas férias, só pelo menos uns 3 dias. Para ficar em base do tudo de trigonometria. Então, muito obrigado, Elaine. E qualquer coisa, qualquer sugestão que eu possa fazer, pode dizer, Luiz. Quanto tempo é a nossa férias? As nossas férias? É uma semana, um mês? 3. Eu não sei. 3 meses? 3 semanas. Antes era um 3 semanas? mês. Antes era um mês ou um mês e meio, mas devido à pandemia, eles diminuíram o calendário, foi para as 3 semanas. Tá bom, 3 semanas. Então, aí, Criar uma cabeça e esquecer de Damocles. damos que você é tão gente boa. Eu não tive, só tive uma disciplina com ele, infelizmente. A prova tava tão ruim ontem. Ah, vocês já terminaram a prova dele, foi? Foi. Poxa, então. Mas ainda depois a pessoa acha a prova ruim, mas acaba passando. Isso. Muita gente me diz isso. Damos que faz uma prova difícil, mas geralmente a gente passa com ele. Ele é um bom professor, é um excelente professor. Eu só escuto isso de Damocles, é incrível. Elisângelo. E lógica, lógico, como foi? Foi legal? Vocês não estão pagando lógica. Lógica é bom demais, pô. Foi a disciplina que eu mais gostei no curso. Na minha turma todo mundo queria ser monitor de A lógica. gente tá pagando lógica com Damocles também. É. Até agora tá tranquilo. A próxima prova dele, se eu não tenho nada, é dia 13. Eita. Então. Poxa, então tá de boa. Eu vou encerrar aqui a gravação.